Olá, Afonso. Olá também ao TV Adventista, né? Eu acho que é o meu primeiro inscrito, né, no canal, né? Então já tá valendo esse vídeo também, né? Esse é a última parte da minha contribuição ao Ciência de Verdade, onde eu venho aqui prestar alguns esclarecimentos sobre o artigo do físico Eduardo Lutz, onde ele argumenta que os terraplanistas cometem erros de hermenêutica, né, quando se fundamentam na Bíblia, né, para provar que a Terra seja plana. Né. Quem acompanhou os vídeos anteriores, né, deve ter percebido que eu vira e mexe sou obrigado a dar as mesmas respostas. Né. Isso acontece devido o artigo do Eduardo Lutz, né, ele ser muito repetitivo, né? Parece que ele acha que se ele escrever 500 linhas, né, que isso vai dar uma valorizada, né, entre aspas, no argumento dele, né? Então, por ser repetitivo, né, vira e mexe eu tenho que repetir as mesmas coisas. Né? Na verdade, né, o que ele argumenta entre os capítulos 8 a 12 do trabalho dele, um vídeo de 3 minutos e meio já derrubaria isso tudo por terra, né? Ou uma simples pergunta derrubaria isso por terra, né? Se eu perguntasse, eu até faço essa pergunta ao Eduardo Lutz, né? Qual é a cosmovisão dos povos antigos, inclusive os hebreus, e da Bíblia, né? Então, se ele for honesto, se ele estudou esses assuntos, né, e qualquer pessoa que estude esses assuntos, né, vai chegar à conclusão de que a cosmovisão dos povos antigos era de quê? De que a Terra era parada, que havia o mar de Deus acima, o mar de água doce, abaixo o mar de água salgada, né, e que a Terra tem bases, né? Essa é a cosmovisão de todos os povos antigos, né? Então, com essa simples pergunta, né, já acabaria todas aquelas linhas ali que dá um pouco, dá até náusea, é chato de ler aquilo tudo ali. E como ele insiste, né, ele insiste nessa tecla de erros de hermenêutica, né, supõe-se que ele ou ele está sendo desonesto, eu repito aqui, ou ele foi desonesto intelectualmente, né? Ou ele não sabe qual é a cosmovisão dos povos antigos. Né? Se ele sabe, né? Se ele estudou a Bíblia, se ele estudou a cosmovisão dos povos antigos, né? Ele está sendo desonesto. Se ele não estudou, então ele realmente não sabe, né? Então eu deixo essa pergunta para ele e deixo também mais uma pergunta. Nesse mesmo, como eu disse, sempre tem que repetir, né? Qual texto bíblico, né? Qual texto na Bíblia que evidencia ou que diz, né, que a Terra esteja girando ou que o espaço sideral que a gente tem no heliocentrismo seja vazio, né? Você tem algum texto, né, onde indica que o espaço é vazio, num vácuo, né? Ou você tem textos onde diz que o espaço é coberto, é composto pelo mar celeste, pelo mar cósmico de água doce, né? Então fica essa pergunta, né, para o Eduardo Lutz, né? Bom, e agora vamos ao trabalho sujo, né? Entre aspas, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui o artigo dele. Então, no capítulo 12, ele começa com o título Passagens Bíblicas.
Interpretações precárias de passagens bíblicas são fontes de inúmeros males. Bom, isso aí eu concordo. Realmente eu concordo com ele. Interpretações precárias de passagens bíblicas são fontes de inúmeros males. Ali diz, desde concepções invertidas sobre Deus até ideias absurdas sobre a realidade física. Aí ele continua. Terraplanistas têm mencionado passagens bíblicas que os convenceram de que a Terra é plana. Bom, tá vendo como é que eu tenho que repetir toda hora a mesma coisa? Não é que os terraplanistas se convenceram, mesmo antes do boom da Terra plana, né? Já as pessoas que estudavam a Bíblia, né? Elas já sabiam que a cosmovisão dos povos antigos era totalmente diferente do modelo heliocentrista. Então não foram os terraplanistas que foram lá e se convenceram de que a Terra é plana. É a Bíblia, né? É os que os povos antigos escreveram, né? Que mostra como eles viam a realidade do mundo, a realidade do planeta onde a gente vive, né? Aí ele diz que na interpretação terraplanista dessas passagens encontramos todo tipo de falácias. Bom, eu não vejo falácias, né? Ele está acusando os terraplanistas de falácias, mas eu tenho visto falácias nos argumentos dele, né? Ele usa o argumento de que por exemplo, ele escreveu várias linhas, né? Onde ele argumenta ao infinito, né? Como se isso fosse talvez uma propaganda, né? De que ninguém fosse ler ou de que escrever muito prova alguma coisa, né? De escrever trocentas páginas prova alguma coisa, né? E como eu disse, uma simples pergunta acaba com tudo isso aqui, né? A outra falácia, né, que pode ser uma falácia, né, que ele diz que é erro de hermenêutica, né? Bom, como eu disse, né, repito novamente, né, se ele estudou o modelo da Bíblia, né, dos povos antigos, né, ele sabe que o modelo deles, a cosmovisão dos povos antigos, não é heliocentrista, né? Então se torna uma falácia porque ele está usando alguns espantalhos aí, ou vários espantalhos no texto dele, né? Então quem eu vejo está usando de falácias é o próprio Eduardo Lutz, né? E não o texto dos terraplanistas, né? Bom, vamos continuar aqui. Aí a primeira passagem aqui que ele cita é 1 Crônicas 16:30, né? Davi louva a Deus, menciona que ele é tão poderoso que a terra toda treme diante dele, né? Aí ele vem aqui com o hebraico aqui, né? Terra seca, tal, né? É interessante que nessa passagem ele vai mais a fundo nessa passagem, né? Então o que eu vejo aqui nessa passagem de 1 Crônicas 16:30, eu realmente tenho que concordar com o Eduardo Lutz, né? Eu não vejo nessa passagem uma cosmovisão da Terra, do espaço mencionada, né? Não vejo, né? Então aqui nessa passagem especificamente de 1 Crônicas 16:30, né? Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto, né? Não dá para, eu não vejo como sustentável, né? Que essa passagem se refira a uma terra imóvel ou coisas do tipo, né? Mas vamos continuar aqui então. Aí mas veja que uma coisa interessante que eu notei aqui. Na primeira passagem,
ele se aventura mais em dar detalhes, né? Já na segunda passagem, né, será que ele ficou com medo de entrar nas questões, né? Na segunda passagem que menciona Jó, ele já passa ao largo, né? Ele não se atreve a investigar, né? Então vamos lá. Aí vem, o segundo argumento é Jó 26:7, 28, 24, 37:3, 37:18. Ele diz que usar essas passagens para fundamentar qualquer doutrina é ir contra o que Deus disse no capítulo 38, né? Então aí diz, esse é o pior tipo possível de erro de hermenêutica, né? Mas o que será que Deus disse no capítulo 38, né? Será que ele pensa que ninguém ia verificar? Será que o Eduardo Lutz pensou que ninguém ia verificar esses textos, né? Ali diz que estas passagens em negrito não provam teses do terraplanismo, né? Bom, a primeira coisa é que os textos bíblicos, né, onde eles mostram a cosmovisão do mundo antigo, eles não são uma doutrina, né? Eles não são, pelo menos eu não vejo ninguém aí ensinando como doutrina bíblica ou fazendo uma igreja da Terra plana. Eu não vejo nada disso, né? O que eu vejo é o seguinte, que os textos bíblicos, né, eles apontam, de acordo com o que os povos antigos viam, uma Terra de uma cosmovisão geoestacionária totalmente diferente do que o heliocentrismo diz, né? Aí ele cita aqui que no capítulo 38, né, Deus refuta isso, né? Mas vamos aos textos de Jó, né, primeiramente, né? Vamos lá. Jó 28, 24, né? Aqui, se eu não me engano, são os amigos de Jó, né? Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Bom, esse texto aqui diz que a terra tem confins, né? Isso aqui eu acho que não se encaixa muito com o modelo Globo, né? O próprio modelo Globo diz que não tem fim, né? Embaixo não é embaixo, em cima não é em cima, porque estaria no espaço, né? Vamos lá, Jó 37. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Mesma coisa. Agora, Jó 37. Veja Jó 37. A partir do 17. Você, que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze. Então veja que, olha a visão dos povos antigos. Pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze. Aqui é explícito, você não precisa nem de hebraico, nem de aramaico, nem de grego, né? O próprio português aqui, o nosso português tupiniquim aqui já está bem explícito, né? Pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze, né? Aí ele diz que no capítulo 38, Deus refuta isso, repreende eles, né? Mas vamos ver o que Deus diz, né, sobre a cosmovisão, né? Porque Deus pode ter repreendido a Jó, mas será que ele repreendeu tudo que eles disseram, né? Então vamos ver aqui, né? Então vamos lá, Jó 38, verso 7, a partir do 7, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, aqui é Deus questionando a Jó, né? Ou quem encerrou o mar com portas? Veja o que Deus está falando. Aqui já não são os amigos de Jó. Aqui não é Jó falando, aqui é os amigos de Jó, né?
O quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre, né? Ou seja, o mar aqui tem portas, né? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixa, né? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites, né? E lhe pus portas e ferrolhos, né? Veja que aqui é Deus falando, e a cosmovisão que Deus está falando aqui está exatamente igual ao de Jó e dos amigos dele, né? Beleza? Então nós já estamos vendo aí que o Eduardo Lutz se utilizou de um cambalacho aí, né? De um embromeixo aí, né? Deveria ser mais honesto, né? Não querer ludibriar, né? Aí tem o Salmo 19:5, né? Vamos ver o que diz o Salmo 19:5. Salmo 19:4. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo, né? Neles pôs uma tenda para o sol, né? O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói ao correr o seu caminho. Então aqui, ó, se o sol ele corre um caminho, é porque na visão deles o sol se movia, né? E que o sol tem uma tenda também, seria pode ser aqui uma referência ao firmamento, né? Vamos continuar aqui. Bom, aqui eu vou pular alguma coisa aqui, porque já tem. Eu vou ficar aqui chovendo no molhado, né? Vou ver aqui. Mateus 3:4 eu já falei em outro vídeo, né? Aqui ele fala, para se ter uma visão panorâmica razoável da Terra, é preciso estar a vários milhares de quilômetros de altura. Não basta estar na altura da órbita da estação espacial, por exemplo. A partir dela, só vemos uma pequena porção do globo e a Terra ainda parece quase plana. Ele mesmo confessa aqui que da ISS a Terra parece plana, né? Vamos lá, Apocalipse 7:1. Esta passagem menciona 4 anjos situados sobre os 4 cantos da terra, protegendo-a para que não soprem ventos destruidores sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre as árvores. O contexto é todo simbólico, nem mesmo o vento é literal nesse contexto. Nessas profecias, ventos são fenômenos devastadores, mas o vento não pode ser um fenômeno devastador, né? O furacão não pode ser um fenômeno devastador. Eu não entendi aqui o que ele quis dizer, né? Aí ele continua, se essa passagem é completamente literal, então todos os modelos convencionais de terraplanismo estão errados, pois a Terra não é um disco, mas um quadrado, né? É só que ele esqueceu aqui, ó, que tudo bem, se a Terra aqui diz que tem cantos, né? E os modelos estão errados, né? O que dirá o modelo heliocêntrico, né? O que dirá se o modelo de Terra plana está errado? Imagine o modelo onde a Terra gira, né? Aí vamos lá aqui. Pois a Terra não é um disco, mas um quadrado. Na verdade, o modelo que os terraplanistas têm, acredita-se que a borda seja circundada pela Antártida, né? Mas ninguém sabe o que tem depois dessa borda, né?
A gente sabe o quê? Que tem o domo, né? Que tem um domo que não é possível sair desse domo, mas a gente não sabe como é o final dessa borda, né? A gente não sabe como é o final. Então aqui diz que a Terra tem cantos, né? Então é possível também que seja um domo com cantos, né? Isso é perfeitamente possível. Eu vou até mostrar aqui uma figura para vocês. Ó. Esse desenho aqui não foi eu que fiz. Esse desenho aqui ele mostra a cosmovisão dos povos semitas, sumérios, hititas, acádios, babilônios, onde aqui ó, nós temos o firmamento, essa cúpula, né? Essa cúpula, e aqui existe uma base aqui. Ó. Aqui fica o Sheol, aqui ficam as águas salgadas, né? Então essa aqui é a Terra no modelo dos povos antigos, né? Tem esse outro desenho aqui, ó. Nesse outro desenho está mais claro. Águas acima do firmamento, né? Aqui fala até da Babilônia, né? Mas aqui já seria um outro assunto. Águas acima do firmamento, águas abaixo do firmamento, né? Sheol, né? Aí aqui fala da Terra, né? Então, pode ser que isso aqui, ó, isso aqui sejam cantos da Terra, né? E aqui mostra as estrelas, a Lua, né? As janelas, né? As janelas do firmamento e o Sol dentro do firmamento, né? Dentro da cúpula. Né? Então, ninguém não é autorizado ninguém chegar à Antártida. A Antártida é protegida por um tratado e é proibido que alguém chegue lá de qualquer maneira sem ser acompanhado. Né? Então, vamos continuar aqui. Aí ele diz: o importante a ter em mente realmente podemos verificar na prática que o terraplanismo é incompatível com a realidade, né? Porque ele quer, né? Porque ele simplesmente não aceita, né? Vamos continuar aqui. Aí o restante ele apenas enche linguiça aqui. Não tem muito o que comentar. Né? Então eu espero ter conseguido de alguma forma contribuir com esses vídeos. Esse vídeo é a última parte que faltava, né? Não desci item por item, porque é mais do mesmo, né? Meu objetivo é ser o mais breve possível. Espero ter ajudado e contribuído com todos e obrigado e até a próxima.